Hoje, na nossa terceira aula da boneca Rafaela, nós vamos finalizar ela fazendo todos os bordados, bracinhos, sustentação interna dos bracinhos, do pescoço e acabamento da blusa da nossa boneca Rafaela. Então, vamos para a nossa aula. Não esquece, antes dessa aula começar, deixa teu like. Relação completa de materiais está aqui na descrição desse vídeo, junto com o link da playlist com todas as aulas. Então, bora para nossa aula, bora crochetar. Então, dando sequência aqui na nossa boneca, da onde paramos da última aula, ó, no nosso corpinho, eu já botei mais enchimento aqui, e enchi o tronco do meu corpinho até quase chegar aqui onde a gente tá nos braços. Agora, a gente vai fazer a parte do arame dos braços, do corpinho dela, tá? O arame dos braços é feito da mesma forma que a gente fez ali no corpinho, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, dois arames. Eu tenho 18 centímetros no meu arame e eu vou... Se o arame de vocês é um arame 8 ou 10, que é o arame galvanizado aí, melhor para articulação, né? Não precisa dobrar no meio, que nem eu fiz aqui, porque ele já é um arame grosso. O meu arame, ele é fino, então eu sempre tenho que dobrar ele no meio. Esse arame que eu tô usando aqui é um arame próprio para artesanato. Então, ele é mais fininho, tá? Então, se for um arame fininho que nem o meu assim, ó, você tem que dobrar ele no meio, tá? Então, eu vou dobrar aqui na ponta, ó, para dar o formato da mãozinha dela, tá? Assim, ó. Mais ou menos um dedinho, tá? Da palma da mãozinha dela. E vocês façam isso no arame, se for um só, vocês só façam esse círculozinho aqui no arame normal também pra dar o formato da mãozinha. O meu eu vou torcer aqui os dois, né? Porque como ele é fininho, eu preciso que ele fique mais resistente. E depois eu vou revestir ele com fita, igual a gente fez antes, tá? Também revistam, se for um só, também tem que revestir com fita, tá? Ideal que vocês revistam o arame aí. Geralmente o arame galvanizado ele não vai enferrujar, né? Mas por garantia, com o tempo, lavagem, para que ele não venha a oxidar, a gente reveste ele com fita, tá? Ó. Eu vou fazer a mesma coisa aqui nos meus dois arames e vou revestir com fita e daí eu já retorno. Essa parte aqui também eu vou revestir com fita, tá? Aqui eu revisto com fita até a parte da mãozinha. Eu vou passar a fita e fazer os meus dois aqui e já retorno. Revesti aqui os arames, ó. Tá tudo certinho, todos com a fita passada. Agora, eu vou passar eles pelo meu bracinho, desse jeito. Ó. Vou levar até lá a ponta da mãozinha e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Assim. Tá? Tem que vir até aqui a ponta da mãozinha. No bracinho dela, eu não vou colocar enchimento, eu vou deixar só com o arame, tá? Bem murchinho assim mesmo, para que depois ela tenha bastante movimento nos bracinhos. Se vocês quiserem colocar enchimento no bracinho, vocês coloquem só um pouquinho de enchimento, mais ou menos aqui daqui pra cima. Não coloquem enchimento até embaixo do bracinho, tá? O meu depois eu vou encher assim, só aqui da parte do ombro pra cima, tá? Aqui embaixo eu não vou colocar enchimento, tá? Eu vou deixar só com o arame mesmo. Eu gosto bastante de usar esses arames aqui, ó, que é o limpa-cachimbo, porque ele já vem revestido, então ele já faz o enchimento do braço junto, tá? Mas eu decidi trabalhar toda essa aqui com arame pra vocês verem que dá pra trabalhar com outro arame, além do limpa-cachimbo, tá? Então, aqui, ó. Agora, eu vou dobrar aqui as minhas estruturas, ó, e vou encontrar esses fios do meus bracinhos com os fios do meu pescocinho aqui, ó. Com os fios não, com o arame do meu pescocinho aqui, ó. Tá? E depois eu vou juntar todos eles aqui também e passar uma fita. Porque daí a estrutura do meu pescoço aqui vai ficar bem reforçada, tá? Porque o pescoço dela é de encaixe, então eu tenho que ter um reforço bem bom. Então, eu nem vou precisar depois botar outra estrutura no pescocinho dela, porque os próprios arames já vai ser a estrutura do pescocinho, tá? Então, eu vou ajustar aqui os bracinhos, ó, e vou fazer a dobra do meu arame aqui de forma que meus bracinhos não vão ficar afetados com a dobra, ó. Pra encontrar os arames aqui em cima, ó. Tá? Agora, eu vou juntar eles aqui, os três, e vou passar a fita nos três, juntinhos assim, tá? Então, ó, eu juntei os três aqui, ó, dei uma prévia enroladinha nos três, sem afetar os braços, tá? Quando eu enrolo os arames aqui, eu cuido pra que os braços não fiquem tortos, tá? E agora, eu vou passar a fita aqui, ó, juntando as três pontas. Lembra que a gente falou que talvez no final aqui a gente vai ter que cortar um pouquinho do comprimento, tá? Então, não tem problema. Quando a gente subir o pescocinho, a gente vai saber quanto que a gente precisa cortar. Daí, a gente corta lá no final. Agora, eu vou deixar os três bem unidos aqui, ó, com a fita, para depois já ser a sustentação do meu pescoço, tá? Então, é só passar a fita aqui, juntando os três agora. Que fique bem firme. Passei a fita aqui, ó, tudo certinho aqui. Já tá pronta aqui a estruturinha do nosso pescocinho. Já botei uma parte do enchimento aqui, ó, quase até a altura dos braços. Depois, quando eu subir mais, eu vou encher aqui essa parte dos braços aqui. E também vou
encher o resto do meu corpinho, tá? Agora, a gente vai dar sequência aqui. Na última aula, a gente rematou o fio aqui. E agora, a gente já vai começar com a cor de pele pra subir a estrutura do pescocinho dela, tá? E aqui a gente parou, então, na volta de número 70 e agora a gente vai fazer a volta de número 71, tá? Então, eu vou vir com o meu tom principal de pele aqui. E vou vir aqui no pescocinho, ó, aqui na blusinha dela, novamente bem no meio da peça, ó, sempre bem centralizado. Pego só na alcinha de trás do meu ponto aqui, vou puxar a cor nova que eu vou trabalhar aqui, fechar a minha laçada, e aqui mesmo eu vou colocar meu primeiro ponto baixo. Tá? Então, agora eu vou fazer aqui nesta volta uma sequência de 2 pontos. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto, 1, 2 pontos e a minha diminuição, tá? Então, eu faço aqui, alcinha da frente, a alcinha da frente e faço a diminuição. E vou seguir aqui fazendo 2 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta, a gente vai ficar com 18 pontos no nosso trabalho, tá? Sempre fazendo 2 pontos e uma diminuição. Finalizada a minha volta aqui, então, trabalhando 2 pontos e uma diminuição, eu fiquei com 18 pontos. Agora, a gente vai para a volta de número 72. Na volta de número 72, a gente vai trabalhar aqui manchando um pouquinho a pele dela com a cor mais clarinha, tá? Então, aqui a gente vai intercalar algumas manchas também, tá? Então, aqui eu vou trabalhar uma sequência nessa volta de 1 ponto. Então, eu vou vir aqui, ó, direto no primeiro ponto que eu fiz. Vou trabalhar 1 ponto e uma diminuição. Então, vou pegar aqui, ó, a alcinha da frente do primeiro ponto. Opa. A alcinha da frente e a alcinha da frente. Nessa altura, com o arame aqui também, né, já é um pouquinho mais complicado a gente trabalhar. Ó, tem que ter um pouquinho mais de paciência. E uma diminuição. Ó, vou repetir de novo aqui, ó. 1 ponto. Vou fazer essa sequência por toda a minha volta, tá? E uma diminuição. Quando eu for fazer a minha diminuição aqui, ó, eu já vou fazer uma troquinha de cor aqui e vou trabalhar um pouquinho com a cor mais clara, tá? Apertado. E uma diminuição. Quando eu puxar aqui, ó, eu já vou puxar minha cor nova. Aqui eu vou trabalhar com fio conduzido, tá? Porque é só o pescocinho dela, é uma parte pequena. Mas, na cabeça eu não vou trabalhar com fio conduzido. Aqui dá pra gente trabalhar com fio conduzido porque é pouca coisa aqui, então... E é uma peça bem pequenininha, então não tem problema da gente levar o fio conduzido junto, tá? Então, eu trabalho com mais escuro, com mais claro agora e levo o escuro junto, ó. Então, fiz um ponto e uma diminuição, vou repetir agora com um fio claro aqui. A sequência de 1 ponto... E uma diminuição. Vou levando o escuro junto aqui, ó, pra gente depois fazer a troca de cor de novo. E uma diminuição. As trocas de cores vocês podem fazer aonde vocês quiserem, né? Tá? Não precisa ser nos mesmos lugares que eu, você pode intercalar aí como vocês preferirem. Agora, eu vou fazer de novo 1 ponto. Quando eu for fechar isso aqui, eu já vou trocar pra cor escura. E daí, eu vou levar o clarinho aqui, conduzindo o fio, tá? A minha posição aqui embaixo da câmera é bem ingrata. Pra mim, é bem difícil trabalhar embaixo da câmera, quando a peça tá pequenininha, assim, na parte pequena. E um ponto, né? Troquei a cor e vou fazer a diminuição. E agora, eu vou levando aqui o clarinho junto, tá? Agora, eu vou terminar com a cor escura já, tá? Vou até o final aqui fazendo um ponto... E uma diminuição, então, eu vou terminar essa volta aqui com 12 pontos. Agora, eu termino a volta aqui já nessa cor, tá? Vamos seguir, então, finalizando a volta em um ponto e uma diminuição. Finalizei aqui a minha volta, ó, de, né, um ponto e uma diminuição. Fiz as trocas de cor aqui, fiz uma manchinha. E eu fiquei com 12 pontos no meu trabalho. Agora, a gente vai começar a subir aqui a parte do pescocinho dela, pra gente fazer a estrutura do pescocinho. Nessa altura aqui, agora, eu vou vir com a ajuda da pinça e vou terminar de encher aqui, ó, na parte da região dos ombros e na parte do corpinho aqui que ficou pra mim encher. Eu vou encher, então, com a ajuda da minha pinça, enquanto eu vou subindo aqui o meu pescocinho, tá?
Agora eu vou subir aqui voltas de ponto sobre ponto, eu vou trabalhar só sobre os 12 pontos. Eu ainda vou fazer algumas manchinhas pontuais aqui, por isso eu ainda vou levar meu fiozinho conduzido aqui por mais algumas carreiras. Não vou fazer até o final do pescoço, porque depois a cabeça vai esconder o pescoço. Então, eu vou fazer mais umas 4 carreiras com mancha e depois não faço mais, faço só com a cor normal de pele dela. E daí aqui eu vou pontuando as manchas em algumas regiões do pescocinho dela, conforme eu acho que é necessário. Agora aqui, quando eu for fazer a troca de cor, eu vou fazer mais uns 2 pontos com a cor clarinha e assim eu vou. As manchas dela, vocês podem fazer aonde vocês quiserem. Então, aqui, quando vocês forem subir nas voltas do pescoço, vão intercalando aí umas manchinhas aqui e ali. Eu vou fazer agora aqui no total 10 voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou dar a volta número 73, que é essa volta que a gente vai fazer agora, de 12 pontos, até a volta de número 82, trabalhando sempre só por 12 pontos. E vou fazer mais algumas manchinhas, mais umas 4 voltinhas só, depois não faço mais, porque... né? Como eu falei, a cabeça vai esconder. E também vou colocando enchimento conforme eu vou subir no meu pescocinho aqui. Tem que ter enchimento, tá? Senão não vai segurar a cabeça depois, tá? Então, ó, vou subir aqui a minha peça, né? Fazendo meu pescocinho, que são só voltas de ponto sobre ponto. E quando eu chegar no final das minhas voltas aqui, daí eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Então, aqui, ó. Fiz as voltas do meu pescoço aqui de ponto sobre ponto. No total foram 10 voltas. Eu fiz aqui até uma altura só com mancha. As últimas voltas eu já fiz aí sem as manchinhas, porque não se faz o mais necessário, porque depois que o encaixe da cabeça não vai aparecer, tá? Então, aqui. Agora, depois que eu fiz as minhas 10 voltas aqui de ponto sobre ponto, ó, sobrou um pedacinho do meu arame aqui, como eu falei que poderia sobrar. Não foi muito, mas sobrou um pedacinho. Então, esse pedacinho que sobrou aqui, ó, eu vou tirar fora. Que não se faz necessário esse pedaço, tá? Só até realmente aqui essa altura. Também fui colocando enchimento aqui no meu pescoço, conforme eu fui subindo, e ele tá bem cheinho, ó. Tem que botar bastante enchimento, não basta só a estrutura do pescoço, tá? Tem que ter bastante enchimento, senão o pescoço fica mole. E agora a gente vai aqui pra nossa última volta, que é a volta de número 83. Nessa volta aqui, a gente tá com 12 pontos, a gente vai fazer 6 diminuições pra gente encerrar aqui o nosso trabalho, tá? Então, eu vou fazer no total 6 diminuições e encerrar essa volta aqui com 6 pontos baixos. Cheguei aqui no final das minhas 6 diminuições, agora eu vou cortar o meu fio aqui e vou deixar um pedacinho de fio que depois a gente vai precisar para o encaixe da cabeça, tá? Então, eu vou voltar aqui o meu último ponto e aqui a gente vai fazer aquele encerramento do falso ponto baixo que a gente já tá acostumado aqui, para finalizar o nosso pescocinho, tá? Então, eu venho com o fio aqui na minha agulha de tapeceiro. E agora eu vou passar aqui, ó, pelos meus 6 pontos, só pegando na alcinha de fora do meu ponto aqui, ó, pra encerrar. 1, 2, 3, 4, 5 e o último aqui, 6 pontinhos. Vou encerrar, puxando bem. Vou dar um nozinho aqui nesse fio e vou deixar o meu fiozinho aqui, porque depois quando a gente for fizer a cabeça e encaixar, a gente vai precisar dele para dar um nozinho, tá? Nas duas pontas para deixar a cabecinha dela articulada. Então, só vou dar um último nozinho aqui no meu... para deixar ele bem preso aqui. Prontinho, tá? O pescocinho ficou assim, ó. Esse fiozinho depois a gente encontra na hora do encaixe da cabecinha dela. Então, o nosso corpinho tá todo finalizado com o pescocinho. Agora, a gente vai fazer aqui o acabamento da blusinha dela. Então, aqui, ó. Vamos fazer agora o acabamento da blusa dela, tá? Nessas alças que a gente deixou aqui, ó, a gente vai fazer agora o acabamento da blusinha dela, tá? Aqui. Então, eu vou vir com o meu fio branco, né, da cor da blusa. Vou dar uma laçada aqui, ó, fora do meu trabalho. Puxar essa laçadinha aqui. E agora, para cada uma dessas alcinhas que eu tenho aqui, eu vou colocar um ponto baixo, tá? Formando, então, toda a minha volta aqui em ponto baixo. São 48 pontos que eu tenho aqui, então, eu vou botar aqui 48 pontos baixos. Hoje, meus fios estão rebeldes. Tô enroscando eles direto na minha agulha aqui.
Então, eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho, puxo a minha laçadinha aqui. Vou fechar, vou botar já aqui dentro meu primeiro ponto baixo e vou seguir fazendo aqui um ponto baixo, então, para cada ponto que eu tenho aqui, para cada alcinha que eu tenho aqui, então, que eu deixei no meu trabalho, tá? Pra fazer o acabamento aqui da blusinha dela, tá? Então, vamos seguir aqui trabalhando ponto baixo por toda a volta. Só seguir aqui pra cada alcinha, então, que eu tenho aqui, ó, eu vou colocando um ponto baixo até o final. No total, aqui são 48 pontos baixos que eu vou fazer, tá? Vamos assim até o fim. Cheguei aqui no final da minha volta, então, fiz toda a minha volta aqui, ó, fazendo um ponto para cada ponto. Agora, eu vou vir aqui, ó, dentro do primeiro ponto e começar uma carreira nova, tá? As carreiras serão aqui só de ponto sobre ponto. E eu vou repetir aqui mais 2 voltas de pontos baixos, então, trabalhando um ponto para cada ponto aqui, só para dar uma altura aqui na parte da barra da blusinha dela, tá? Então, vamos fazer mais 2 voltinhas aqui de ponto baixo, sempre trabalhando só um ponto, então, para cada ponto que a gente tem aqui pelos nossos 48 pontos por 2 voltas. Finalizadas 2 voltas aqui, então, de ponto sobre ponto, agora a nossa última volta aqui da barra é uma volta de pontos baixíssimos, tá? Então, eu vou fazer agora aqui uma volta inteira trabalhando um ponto baixíssimo para cada ponto, mas não precisa apertar muito esses pontos baixíssimos, tá? Deixem os pontos mais folgadinhos aqui, porque a gente não quer que o trabalho fique repuxado, a gente só quer dar o acabamento aqui da barra da blusa dela, tá? Então, vamos seguir em pontos baixíssimos por toda a nossa barrinha aqui na última volta. No final, eu já posso cortar e rematar o meu fio, tá? Que daí eu volto pra gente fazer os bordados da calça dela. Feito aqui o acabamento, então, em pontos baixíssimos, ó, tá feito, arrematei meu fio. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, eu já fiz o primeiro lado do bordado do sapatinho dela e da calça jeans dela, tá? É um bordado super simples. Primeira coisa que eu vou fazer, vou introduzir aqui o fio na minha agulha pra bordar. Essa agulha aqui é um pouquinho mais longa, mas vocês podem usar uma agulha de tapeceira, também não tem problema, tá? Eu vou vir com o meu fio aqui em qualquer lugar aqui na lateral, ó. E vou cair com ele aqui na ponta do meu tênis. Vou tentar fazer os dois mais parecido possível, tá? Ó, deixar um buraquinho aqui pra entrar. Venho aqui. É super simples, não tem nenhum... Uma grande regra aqui, é um bordado bem fácil de fazer, ó. Vou passar aqui, é como se eu estivesse passando um cadarço mesmo, ó. Daí, vou vir aqui na outra ponta e vou seguir mais ou menos essa linha aqui, por algumas carreiras, pro bordado ficar como se fosse um cadarço mesmo. Ó. Vou passar no próximo aqui, sempre seguindo aqui mais ou menos a mesma altura dos dois lados. E vou fazer 4 linhas aqui. Vou ajustando, né, pra eles ficarem parecidos. Assim. E o último aqui em cima. Assim. Vou tocar aqui na lateral. Pra perder o fio aqui. Pra gente cortar ele. Vou ajustar pra ficar igual. Agora, é só eu cortar os excessos aqui do meu fiozinho. Então, eu venho com a minha tesourinha aqui e corto os excessos do fio dos dois lados. Finalizei, então, aqui o bordado do cadarço. Para fazer o bordado da calça, é mais ou menos a mesma coisa. Fiozinho branco na minha agulha. E eu vou introduzir meu fio aqui por trás da perna em qualquer região.
Vou fazer aqui um bordado super simples. Saio aqui, conto alguns pontinhos só aqui. E vou passando o fio assim, fazendo alguns, como se fossem alguns rasgos no jeans dela. Não tem uma quantidade certa aqui e nem posição certa. Na verdade, eles têm que estar meio desencontrados para ficar mais legal, tá? Então, eu vou seguir aqui alguns pontos, intercalando aqui, mais uns maiores, outros menores. Vou fazer embaixo, aqui, 3 bordadinhos. E depois eu vou cortar esse fio, jogando ele na lateral aqui, para fazer lá em cima também o mesmo bordado, tá? Então, eu só perco ele aqui dentro do meu trabalho, para que ele se prenda na minha fibra e não tenha risco de desmanchar. E vou subir e fazer essa mesma sequência de bordado aqui, em outra região aqui desta perna, tá? Como eu falei, os bordados ficam onde vocês quiserem, tá? Faço o meu aqui e já retorno. Finalizei, então, aqui os bordados, a gente fez aqui o cadarcinho também. E está assim o nosso trabalho. Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Na nossa próxima aula, a gente já vai, então, fazer a cabeça dela, para começar, então, a entrar aí nas últimas etapas da nossa bonequinha. Então, até a nossa próxima aula. Não esquece de deixar teu like e a gente se vê na próxima.